Então vamos lá. Na aula passada nós vimos o trabalho, que era a energia sendo transformada por uma força. Era uma energia que a gente transformava a energia mecânica de um tipo para outro, ou então a gente transformava de energia mecânica para calor, para resistência e tudo mais, que era nada mais, nada menos do que uma força que usava essa energia, que causava esse trabalho. Tá? Agora, vamos estudar o que é energia mecânica, que a gente até usa uma das energias, que é a energia cinética, a gente usou ela na aula passada, mas vamos estudar a fundo o que é a energia mecânica, quais são os dois tipos de energia mecânica, tá? Então, vamos lá. Resuminho da aula anterior, ó, trabalho de uma força constante, F vezes D cosseno de θ, ou mgh, que é o trabalho da força peso, tá? Lembrando, o trabalho do peso depende só da altura que esse objeto sobe ou desce. Daí a gente viu o trabalho de uma força variável, e daí o exercício vai te dar o gráfico dessa força, e a única coisa que você faz no gráfico é achar a área dele. Então o trabalho é a área desse gráfico. E para finalizar, o teorema da energia cinética, a gente viu que a energia cinética é mv² sobre 2, e que o teorema da energia cinética fala o trabalho de todas as forças é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, o trabalho total de todas as forças envolvidas é igual à variação da energia. Desculpa, gente, perdão. Eu ia mutar, eu não consegui a tempo. Igual à variação da energia cinética, tá? Eu também estou muito resfriado, igual a professora Kelly, mas eu falar, quer saber, eu vou dar aula mesmo assim. Então, ó, a energia mecânica. A energia mecânica ela é uma energia, são dois tipos de energia, tá? A primeira delas é a potencial, que seria uma energia guardada ou escondida no corpo. E a segunda delas é a cinética, que está associada à velocidade desse corpo. Essa energia cinética a gente viu na aula passada, mv², tudo isso dividido por 2. A potencial, uma delas a gente até viu, são duas potenciais, e a outra vai ser nova para a aula de hoje. Então, ó, a energia mecânica, que é a total do corpo, ela é a soma da potencial com a cinética. A potencial é dividida em dois tipos, potencial elástica e potencial gravitacional. A cinética é só uma, é a energia cinética mesmo, tá bom? Então, a gente vai estudar essas duas potenciais, depois a cinética, e depois a gente vai juntar tudo, tá? Vamos colocar tudo dentro de um corpo ali que está se movimentando e está gastando energia e transformando essa energia, tá? Então, vamos começar pela energia potencial elástica. A energia potencial elástica, que a gente chama de EPEL, ela... Boa noite, Edilene. Ela, na verdade, está falando de um elástico, de uma mola, né? Então, para medir essa energia armazenada na mola, basta calcular o trabalho que alguém faz ao deformar essa mola. Vamos voltar na lei de Hooke, que é a força elástica, que eu tinha comentado com vocês há um bom tempo atrás. Ó, imagine que eu tenho uma mola cujo tamanho natural é esse. Tá? Essa mola não está nem comprimida, nem distendida. Daí, de repente, eu faço uma força nela e estico ela. Uma deformação X. Ou então eu posso fazer o contrário, uma força comprimindo ela. Uma deformação também X. A força elástica é dada por K vezes X, em que K é a constante elástica da mola e X é a deformação, seja para mais ou para menos. Tá? Essa força ela depende do X, e o X está elevado a 1. Então, num gráfico de força, seria uma função do primeiro grau, ou seja, seria uma reta. Para calcular a energia, eu teria que montar esse gráfico, ó, a força aumentando conforme o x aumenta, e olhar para a área desse gráfico. A energia é o trabalho dessa força, ou seja, é a área desse gráfico. E a área de um triângulo, gente, é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, base é x, altura é f, tudo isso dividido por 2. Mas, se você olhar bem, o f é kx. Aqui tá. Deixa eu mudar a cor disso.
O F é Kx. Então, eu posso substituir isso daqui, aqui dentro desse F. Tá? Posso substituir aqui, e daí vai ficar x, Kx dividido por 2. Ou seja, Kx ao quadrado dividido por 2. Isso é a energia potencial elástica. Depende da constante da mola, depende da deformação ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Essa é a energia potencial elástica. Professor, mas eu tenho que gravar tudo isso que o senhor fez, esse gráfico, criar o gráfico, montar tudo isso aqui? De jeito nenhum, gente. Vai ter que lembrar desse carinha aqui, ó. Vai ter que lembrar dessa formulinha aqui. A energia potencial elástica é Kx ao quadrado dividido por 2, tá? Só esse cara que tem que lembrar. Tá? Esse daqui tem que lembrar para força e esse daqui para energia. A aula de hoje é só sobre energia. Tá? Então, a energia potencial elástica, eu provei para vocês a fórmula, mas vocês não precisam provar. Kx ao quadrado dividido por 2. Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Ela é muito parecida com a energia cinética, ó. mv ao quadrado dividido por 2, ó. Ela é muito parecida com a cinética, tá? Que a gente viu na aula passada. É uma constante, que é o K ou o M, é a variável x ao quadrado ou v ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, ela é bem parecida com a cinética. Agora, aqui está um exemplo, ó, de uma força, de uma energia potencial elástica. Imagine que você está com um estilingue, coloca uma pedrinha e puxa esse estilingue. Existe uma energia aqui associada que você não está vendo, que na hora que você solta a pedra, essa energia elástica se transforma em velocidade da pedra. Então, você lança essa pedra e se transforma em energia cinética, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando você puxa um elástico, uma mola, tem uma energia escondida ali, que é só você liberar e você lança um objeto. Você faz esse objeto começar a se movimentar. Tá? Então, o exemplo prático é o estilingue mesmo. Vamos lá. Continuando. Agora, a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional associada ao corpo é a medida do trabalho do peso. E a gente viu que o trabalho do peso é mgh. Então, a energia potencial gravitacional é mgh. EPG, potencial gravitacional. M é a massa, G é a gravidade e H é a altura. Gente, então é a mesma coisa que o trabalho do peso. Tá? É a mesma forma do trabalho do peso. Na verdade, a energia potencial gravitacional é o quanto a força-peso gasta para ajudar o objeto a descer ou para atrapalhar o objeto a subir. Tá? Exemplo de energia potencial gravitacional é um objeto que está a uma certa altura. Se eu solto essa caixinha aqui, ela vai cair. Tá? Então, a energia está guardada nela e na hora que eu solto, ela vai para baixo, ela ganha velocidade. Tá? Ela pode ser negativa, positiva ou nula. Por quê? Porque depende do plano de referência, depende de onde eu falo que isso daqui é zero, depende de onde eu falo que é o chão. Tá? Outro exemplo, ó, aqui, essa pedra tem altura? Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Tá? É só ver, o objeto tem altura? Tem potencial gravitacional. Eu solto ele e ele desce, ganha velocidade, pode fazer alguma coisa lá embaixo com essa velocidade. Tá? Pode modificar algum objeto com essa velocidade. Então, a energia potencial gravitacional nada mais é do que o trabalho do peso que a gente viu na aula passada, tá? mgh. Preciso ter H para ter energia potencial gravitacional. Ó, essa pedrinha aqui no início tinha altura, então ela tinha potencial gravitacional. No fim, ela não tem mais altura. Então, no final, ela não tem mais energia potencial gravitacional. Para finalizar, a teoria é a energia cinética. A energia cinética está associada à massa e à velocidade do corpo.
E a gente já viu que a fórmula da energia cinética, ó, é mv², tudo isso dividido por 2. Energia cinética, massa, velocidade. Tá? Então, exemplo prático, ó, tem um carro com velocidade, daí de repente ele empurra um outro, ele tem energia associada a ele porque ele tem velocidade. Pode deformar outro carro, arrastar outro carro e assim por diante. Tá? Então, é um exemplo de energia cinética aí, mv²/2. Eu estou falando de energia, então é tudo joule. Agora vamos completar de novo a tabelinha, ó. Eu tenho 2 tipos, potencial e cinética. A potencial são duas, né? A potencial potencial elástica, a potencial gravitacional, e daqui eu tenho só uma da cinética, e a potencial elástica é kx² dividido por 2, k é a constante, x é a deformação. Potencial gravitacional, mgh, massa, gravidade e altura. E a energia cinética, que é mv² dividido por 2. M é a massa e v é a velocidade. Tá? Então, aqui eu voltei para um slide anterior, só que daí eu coloquei as formulinhas de cada um deles. Potencial elástica, gravitacional e cinética. Tá? Então, isso é praticamente um resumo aqui da matéria. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Essas energias elas vão ficar se transformando uma na outra. Tá? Vou colocar um vídeo aqui para vocês. Ó. A maioria dos exercícios não possui atrito, logo, um tipo de energia se transforma no outro. Exemplo 1. Dê uma olhada no vídeo aqui. Essa pessoa tem altura. Quem tem altura tem qual das energias? Alguém sabe me dizer que energia que essa pessoa tem? Se tem altura é porque tem qual? Ó, vou voltar um pouquinho o slide. Se tiver altura, é porque tem potencial gravitacional. Se tiver velocidade, é porque tem energia cinética. Se tiver uma mola deformada, tem energia potencial elástica. Tá? Então, tem altura, tem potencial gravitacional. Tem velocidade, então ela tem energia cinética. Tem uma mola sendo deformada, tem potencial elástica. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa pessoa tem altura, tem a energia potencial, que é essa barra azul aqui. Daí, na hora que eu dou play, ó, deixa eu tirar o som, dou play, estou modificando a altura como zero, porque eu posso colocar o zero, a altura de referência onde eu quiser. Ó, ganha velocidade, ganha altura, ganha velocidade, ganha altura, e assim por diante, tá? Isso daqui é como se não tivesse atrito. Então, uma pessoa, ó, agora está em câmera lenta, ganhou altura, perdeu velocidade. Perdeu a altura, ganhou velocidade. Agora, ganha altura, perde velocidade. Então, a energia cinética e a potencial, elas ficam trocando. Ó. Da altura máxima, perde velocidade, velocidade zero. Deixa eu ver se eu consigo dar um pause aqui. Ó, na altura máxima, é um pouquinho antes disso, né? A energia cinética tinha virado zero, ela tinha parado e tinha tudo potencial. Daí agora ela vai perder potencial, perde altura para ganhar velocidade. Então perde altura para ganhar velocidade. E assim por diante. Então, ó, virou potencial, virou cinética, virou potencial. Agora eu coloquei atrito, ó. Aqui vocês veem que eu vou colocar o atrito. Na hora que eu coloco o atrito, essa pessoa que é sempre na mesma altura e ficava trocando de energia, ela começa a perder energia. Então, você vai ver, na hora que eu aumento o atrito, ó, aumentei o atrito, ela começa a perder energia, que é o que acontece na vida real, né? Na vida real tem atrito e a gente vai perdendo energia e chega uma hora que o corpo para. Por quê? Porque o atrito faz o corpo parar, tá? Mas no ensino médio, normalmente não tem atrito e daí isso não vai acontecer, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Bom, vai ficar desse jeito aqui. Vai. Foi. Ó,
ganha velocidade, ganha altura, ganha velocidade, altura, velocidade, altura e assim por diante. Então fica trocando da energia cinética para a energia potencial. Uma fica trocando com a outra. Olha a energia total aqui, ó, ela não se perde, ela fica sempre fixa, tá? Porque a energia total é a soma dessas duas. Então, quando uma zera, a outra é máxima. Quando essa é máxima, a outra zera. Bom dia, João. Bom dia. Tá? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, exemplo 2, coloquei um maluco aqui, é um globo da morte, esse cara vai passar pelo globo da morte, e solto ele, ó, ele ganha velocidade, ganha altura. Velocidade, perde velocidade, ganha altura. Deixa eu colocar em slow motion. Ó, perdeu a altura, ganhou velocidade. Daí depois vai perder velocidade e ganhar altura. Então aqui a gente tem energia cinética trocando com energia potencial gravitacional. Vamos lá, tá bem rápido e daí depois perde velocidade para ganhar altura. Perde a altura para ganhar velocidade. Professor, Oi. isso que acontece na montanha-russa? Isso mesmo. Por isso que o carrinho primeiro sobe, 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 ganhou altura. Daí lá em cima, o que que eles fazem? Você começa a perder a altura, mas daí ganha velocidade. E daí com aquela velocidade você vai todo o caminho. Uhum. É exatamente isso. Na verdade, tem um monte de exercício do vestibular que fala sobre montanha-russa, que fala sobre essa energia potencial gravitacional, que é a altura, e que vira velocidade, vira energia cinética. Tá? Aqui eu coloquei um pouco de atrito, ó, então vocês estão vendo que ela está cada vez menos não está conseguindo fazer o movimento. Tá, ó. Até que chega uma hora que ela vai parar, porque se tem atrito, o atrito consome, vamos dizer assim, o movimento, a energia que esse corpo tinha. Então, como a gente tem três energias, a gente tem a energia cinética, tem a energia potencial gravitacional e tem a energia potencial elástica. Os exercícios vão ser sempre assim, ó. Ah, eu tenho altura e ganho velocidade. Perco altura, ganho velocidade. Então, essa energia se transforma nessa aqui. Ou então, eu estou numa mola e a mola faz eu ganhar altura. Ou faz eu ganhar velocidade. Então, eu vou igualar esse cara ou com esse ou com esse. Tá? Então, a gente tem que descobrir qual é a energia que o objeto tem no início e qual que ele vai ter no fim. Tá? Aqui, quando a gente olha para essa menina, no início, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Ela tem altura, ganha velocidade. E depois ganha altura. Tá? Deixa eu colocar em slow motion, que eu acho que fica melhor para ver. Ó, tem altura, perde a altura e ganha velocidade. Daí depois, está com muita velocidade, perde velocidade e ganha altura. Então está trocando entre energia cinética e potencial gravitacional. Essas duas aqui estão se revezando. Uma hora tem velocidade máxima cinética, outra tem altura máxima potencial gravitacional. Tá? Ok. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, resuminho, dois tipos de energia, potencial e cinética. A potencial pode ser elástica, pode ser gravitacional. A cinética não. A cinética é só uma mv² sobre 2. E as energias, a maioria dos exercícios não possui atrito, logo, um tipo de energia se transforma em outro. Tá? Exemplo, gente, imagine que eu pego um estilingue e estico ele aqui. Tá? Coloco a pedrinha no chão. Estou com o estilingue esticado. Qual é a energia que existe nesse estilingue esticado aqui? Qual das três? E aí? Alguém sabe me dizer qual das três eu tenho?
É elástica. Perfeito, isso mesmo, elástica. Solta essa pedrinha, esse estilingue está para cima, tá? Solto. A primeira coisa que acontece, essa pedrinha ganha velocidade. Então, essa energia que você acabou de falar, que era elástica, virou cinética, virou velocidade. Mas daí essa pedrinha sobe, 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 a velocidade diminui e a altura aumenta. Toda essa energia cinética vai virar o que agora? Qual energia? Quando essa pedrinha vai lá para cima e ganha altura, vira energia potencial gravitacional. Então, ó, em um exercício só, eu tinha uma pedrinha no estilingue, com a mola esticada, então potencial elástica. Na hora que eu solto, ela ganha velocidade, virou cinética, e daí depois que perde velocidade e ganha altura, virou potencial gravitacional. Então eu tenho três situações aí. A elástica vira cinética, que vira potencial gravitacional. Daí na hora que essa pedrinha chega lá em cima, ela para, né, velocidade zero, e está com a altura máxima. De repente ela começa a cair. Ela perde a altura diminui, então ela começa a diminuir esse cara aqui, diminui, mas ela ganha velocidade. Então daí esse cara aqui aumenta, porque ela vai cada vez mais aumentando o valor da velocidade. Então daí depois de chegar no topo, ela começa a se transformar para cá de novo. Vocês viram que é uma brincadeira maluca aí entre energia. Desculpa, gente, eu anotei aqui para não tossir na cara, no ouvido de vocês. Tá? E aí, tudo bem? Dúvida, dúvida? Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Vamos para exercício. Primeiro exercício. Da Unicamp, Universidade de Campinas, São Paulo. As eclusas permitem que embarcações façam a transposição dos níveis causados pelas barragens. Além de ser uma monumental obra de engenharia hidráulica, a eclusa tem um funcionamento simples e econômico. Ela nada mais é do que um elevador de águas que serve para subir e descer as embarcações. A eclusa de Barra Bonita, no rio Tietê, tem um desnível de aproximadamente 25 metros. Qual é o aumento da energia potencial gravitacional quando uma embarcação de massa 1,2, 10 a quarta quilogramas é elevada na eclusa? Adote gravidade 10. Vamos montar o desenho de uma eclusa aqui, ó. Olha a animação que legal de uma eclusa. Esse barco, que está num nível mais baixo, quer ir para um nível mais alto. Ele quer continuar o rio aqui por cima. O que a gente faz? A gente deixa ele entrar, abre a porta, deixa ele entrar, fecha a porta. Daí, aumenta o nível da água aqui. Aumenta o nível da água, o barco continua flutuando, chegou lá em cima. O que a gente faz? A gente abre essa porta, comporta, e deixa o navio embora. Tá? Então, deixa eu voltar aqui a animação, ó, que é bem legalzinha. Barco entra, a gente fecha aqui, isso aqui está lacrado, começa a encher de água aqui, essa região, enche de água, o barquinho sobe. Daí abre a porta aqui e o barquinho vai embora. Tá? Então, é isso que acontece. E o exercício falou que essa altura é de 25 metros. Pessoal, se ele ganhou a altura, ele ganhou energia potencial gravitacional, tá? Que é essa que está relacionada à altura. E daí eu pergunto para vocês, qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? Alguém sabe me dizer? M vezes G vezes altura. Perfeito, EMGH, perfeito.
Ó, o M, o exercício deu, tá aqui. O G, o exercício deu, tá aqui. E o H, o exercício também deu, né? Ele falou que sobe, ó, 25 metros. A gente tem o H, aqui tá o H. Então, a gente tem o H também. Então, a gente tem tudo, MGH, tá? Você só tinha que entender, eu vou ter que usar MGH porque H é a altura e esse barquinho está subindo 25 metros. Então, ó, MGH, massa é 1,2 10 a quarta, G é 10 e o H, ó, é esse H aqui, 25 metros, vamos colocar ele ali. Então, H, 25 metros. Tá? Agora é só fazer essa conta aqui. 1,2 vezes 10 vezes 25 dá 30, 10 a quinta. Esse 10 a 10, 10 a quarta com 10, ó, fica 10 a quinta. E 1,2 vezes 25 dá 30. 30, 10 a quinta ou 3, 10 a sexta joules. Alternativa certa, letra D. Então, resposta certa, letra D. Pessoal, pergunta. Dúvida em alguma parte das contas aqui? A matemática, já falei para vocês, é aula de física, mas sempre que vocês tiverem problema com a matemática, me avisem. Alguém tem dúvida em alguma passagem? Ó, esse 10 a quarta com 10, eu somo os expoentes, vira 10 a quinta. Tá? Fica 30, 10 a quinta. O resultado é 10 a sexta, porque 30, 10 a quinta, ó, vou pegar daqui. Tá? É a mesma coisa que 3 vezes 10, 30, né? Vezes 10 a quinta, ou seja, 3 vezes 10 a sexta. Tá? 30 é 3 vezes 10. Então, ficou 1 mais 5 dá 6. 30, 10 a sexta. E aí, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok, beleza. Então, vamos continuar. Aí. Vamos lá. Segundo exercício. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que a parte da energia mecânica seja dissipada. A energia mecânica, quando ela é dissipada, significa perdida. Tá? Então, dissipada, está falando, ela foi perdida. Vou até marcar aqui. Se transformou em alguma outra coisa, tipo som, tipo calor. Tá? Então, dissipada é perdida. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação da altura máxima atinja após um intervalo, um número de kicks seja adequada para a prática do jogo. Nessa modalidade, é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Uma bola de massa 0,4 kg é solta, verticalmente de uma altura de 1 metro, e perde, a cada choque com o solo, 80% de sua energia cinética. Considere desprezível a resistência do ar e adote gravidade 10. O valor da energia cinética final após a bola quicar 2 vezes no solo é... Pessoal, se alguém perde, deixa eu marcar aqui, perde a cada choque com o solo, ou seja, a cada kick, 80% de sua energia, eu pergunto para você, se perde 80%, é porque fica com quanto? Alguém sabe me dizer? Fica com 20. 20%, exato. Perder 80% significa fica com 20%, tá? Porque a gente vai usar esse 20 ao invés do 80. Então, ó, aqui tá a bola, uma altura H0, solto ela, ela vai quicar, vai subir, daí depois
ela vai quicar de novo. E aqui é o momento do segundo kick, né? E ela fala, ó, a cada choque perde 80, qual é a energia após a bola quicar 2 vezes? Então, quicou uma, voltou até essa altura H1, quicou 2 vezes de novo, a segunda vez. Então, a energia original era a altura H0. Ó, o exercício falou para mim qual é a massa, M. Falou qual é o G e falou qual é o H. Então, eu tenho mgh, original. Tá? A massa vale 0,4, a altura vale 10, desculpa, a gravidade vale 10 e a altura vale 1. 0,4 vezes 10 vezes 1 dá 4. Mas daí o exercício fala, olha, a cada kick perde 80%. Se perde 80%, depois da primeira colisão, vai sobrar 20%. Isso daqui, ó, esse 0,2 sobrou 20% do original, que era 4. Tá? Então, sobrou 20% de 4 joules. Tá? É um jeito de usar a porcentagem de uma maneira mais simples, mais rápida. Tá? 20% é 0,2. Ah, professor, e se tivesse sobrado 30%? Então, eu pegaria o original e multiplicava por 3. 30%. Ah, e se sobrou 50%? Ah, daí eu multiplicava por 0,5. Tá? Esse 0, alguma coisa é a porcentagem ali. Tá? Tá indicando a porcentagem. Então, 0,2 vezes 4 dá 0,8. Isso é depois da primeira colisão. Mas daí vai colidir de novo. Vai ter a segunda colisão. Então, eu vou pegar essa energia aqui, ó, depois da primeira, e vou multiplicar por quanto? Quem sabe me dizer? Ele sempre perde 80%. Então, ele sempre fica com 20%, né? Após o choque, sempre perde 80% de sua energia. Então, eu vou pegar essa daqui, a energia 1, e vou multiplicar por 0,2, 20% de 0,8. Isso dá 0,16. Alternativa certa, letra A. Pergunto, gente. E aí? Dúvida? Não. Ok. Deixa eu ver. João Vitor, você está aí? Oi, professor. Oi, tá tudo bem? Tá com dúvida? Como é que tá? Não. Tô entendendo de boa. Tá. Edilene, Estou entendendo também. tá. Maria Risonetti, Oi, professor, tranquilo. tá. Miriam, Tudo bem, professor. tá. Ó, gente, eu falei para vocês lá no início, aquela primeira aula que a gente teve, que eu preciso do feedback de vocês, hein? Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falem. Professor, não entendi porcaria nenhuma, vamos tentar fazer de uma outra forma, ok? Então, por favor, me avisem, tá? Não estiver entendendo, tem que avisar. Ó, a energia original era essa, dessa altura aqui, ó. mgh, 4 joules, tá? Daí o exercício falou que a cada choque perde 80%. Então, perder 80% significa que sobra 20%. Você poderia ter feito assim, ó, 4 joules. Então, desse E0, ó, 4 joules é 100%, 20% é X. E daí aqui você resolvia por regra de 3, ó. X vezes 100 é igual a 4 vezes 20.
4 vezes 20 é 80. X é 80 dividido por 100, ou seja, 0,8 joules. Tá? Que é exatamente o que a gente recebeu aqui. É que, ó, olha o trabalhão que dá, sendo que eu sei que ficou 20%. Então, se eu multiplico aquele número original, 4, por 0,2, eu estou falando, sobrou 20% de 4. 0,2 vezes 4, 0,8. Olha o trabalhão que dá a fazer regrinha de 3. Olha como fica isso aqui minúsculo. Se você entender que esse número aqui, ó, 0,2, é 20%, tá? Esse 0,2 é 20%. Tá? Exemplo, ó, se eu usasse isso, 0,7 do 4 joules. Significa que sobrou quantos por cento? Alguém sabe me dizer? 70. 70, isso mesmo. Daí o exercício... Professor, Oi, o fala. que é a energia zero? É Eu a não tô energia, entendendo. a energia inicial, ó. Essa pedrinha estava aqui em cima. Tá. Tá? Então, no início, esse zerinho normalmente a gente denota como início. Então, no início ele estava nessa altura toda aqui. Então, tinha todo esse MGH. Tá? Ó, outro exemplo. Se eu falo para vocês que a energia é 4, né? Mas daí se eu pego ela e falo o seguinte, ó, a próxima energia é 0,1 vezes 4. Esse 0,1 está falando o que aqui para mim? Alguém sabe me dizer? Sobrou quantos por cento? 10%? 10%, exato. Significa que perdeu 90%, sobrou 10%. 0,2 vezes 4 significa que sobrou 20%. Ah, 0,4 vezes o original, professor, então é que sobrou 40%. Tá? Tanto é que quando você divide, ó, tipo 40 por 100, dá isso. Tá? Quando você divide, ó, 20%, dá 0,2. Tá? Então, esse 0,2 é 20 de 100, 20%. Tá? Então, é um jeito de tentar não fazer essa regrinha de 3 que leva tempo, usando só o número. Tá? Ó, exemplo, falo para vocês que eu vou premiar o aluno que participa mais da aula de física com R$100. Tá? Beleza? Daí eu falo o seguinte, o segundo aluno vai ganhar só 30% do que o primeiro ganha. Então, o que você faz? Para ter 30% disso, você vai multiplicar esse 100 por quanto? Por quanto eu multiplico esse 100? 30% é 0,7. Não, ele vai ficar, eu vou dar para essa pessoa 30%. Então, vai ser 30% de 100. Tá? Ele perdeu 0,7. 30% de 100 dá 30. Tá? Então, essa pessoa ganharia R$30. Ó, mais uma vez, vou dar R$100 para o melhor aluno, aluno que mais participa. Daí eu falo o seguinte, o segundo aluno que mais participa, eu vou dar 70% agora. Se eu vou dar 70% para ele, eu vou multiplicar esse 100 por quanto? 0,7. 0,7 vezes 100, R$70. Tá? Então, esse 0, alguma coisa, 0,7 é 70%. 0,2 nada mais é do que o 20%. Tá? Ah, 0,15, professor. Então é quanto? É 15%. Tá? E assim por diante. Vocês já tiveram porcentagem como professor de matemática? Sim. Já? Tá. Já. Já, ok. Então, esse 0,4 aqui, ó, esse daqui, 0,2, esse 0,2 é a porcentagem, 20% desse número aqui. Tá? Bem,
que aconteceu aqui? Ok. Terceiro exercício. Esse terceiro exercício é bem legal. Uma história em quadrinhos fala de um personagem que salta de uma altura de 30 metros acima do solo, partindo do repouso, preso por um fio esticado e inextensível de 20 metros de comprimento, realizando uma trajetória circular conforme a figura a seguir. Então, essa pessoa salta daqui, ó. Aqui eu tenho um cabo de 20 metros ligando até outro prédio, e daí essa pessoa desce, né, vai fazendo essa curvona aqui, e entra pela janela do outro prédio, janela aqui embaixo, tá? Pessoal, aqui no alto ele tinha altura. Quem tem altura tem qual energia? A potencial elástica, gravitacional ou cinética? Potencial gravitacional. Perfeito. Então, aqui no início, ele tinha potencial gravitacional. Na hora que ele chega aqui embaixo, ele tem velocidade. Ele chega com velocidade, né? Imagine você aqui, tipo um Tarzan. Chegou aqui com velocidade. Quem tem velocidade tem qual energia? Energia cinética. Energia cinética. Então, aqui no exercício, ó, essa energia potencial vai virar energia cinética. Tá? Ele tinha altura, então tinha potencial gravitacional, vai virar velocidade a essa altura, então vai virar energia cinética. Tá? Então, a parte mais difícil do exercício é enxergar aqui. No início ele tem altura, então gravitacional. No final ele não tem altura, ele só tem cinética, então vai ter energia cinética, vai ter velocidade. Tá? Ao chegar no ponto mais baixo de sua trajetória, o personagem tem velocidade, ó, ele quer a velocidade da energia cinética. Considere gravidade 10 e despreze o efeito do ar. Então, vamos montar o desenho aqui só. Ó o rapaz. E abriu, quebrou toda a janela aqui, entrou. Tá, de novo. Ó. Aqui no ponto mais alto, ele estava parado, então não tem velocidade, mas ele tinha altura de 20 metros. Ó. Tá? Aqui tudo dá 30, mas eu estou contando até o ponto mais baixo dele. O ponto mais baixo dele é esse, então altura de 20 metros. Aqui no ponto B, eu não sei a velocidade, mas eu sei que a altura dele aqui é 0. Tá? Então, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. No ponto A, eu só tinha altura. Então, energia potencial gravitacional. No ponto B, eu tenho energia cinética, eu tenho velocidade. O aluno que faz isso aqui, ele entendeu o exercício. Tá? No início, eu tenho altura, H, então, potencial gravitacional. No final, eu não tenho H, mas eu tenho velocidade. E se eu tenho velocidade, eu tenho a energia potencial gravitacional do ponto A vira energia cinética no ponto B. Tá? Bem, fórmula da potencial gravitacional do ponto A é mgh. Fórmula da energia cinética, mv² dividido por 2. Vocês vejam que o exercício não me deu a massa dele, mas não precisa, né? Porque ó, aqui tem massa e aqui também tem massa. Então a gente pode cancelar essas massas, anular, m com m, e vai ficar só gh v² no ponto B dividido por 2. G vezes h, 10 vezes 20, é igual a velocidade ao quadrado do ponto B dividido por 2. 10 vezes 20 dá 200, gente. Passo 2 multiplicando esse 200, dá 400. VB² é 400, então VB é raiz de 400. Qual que é a raiz de 400? Alguém sabe me dizer? Número multiplicado por ele mesmo que dá 400. É isso, ó. 200. Opa. 20 vezes 20. 2 vezes 2 dá 4. 0 com 0, 400. Então, isso daqui, ó, vale 20. Tá? Deixa eu marcar aqui.
ali 20 metros por segundo, e isso, a alternativa certa, letra A. Então, ó, tinha energia potencial gravitacional no ponto A, e no ponto B tinha a energia cinética, porque ele ganhou velocidade. Tá? Tinha altura no início, ganhou velocidade no fim. Tá? Então, essa energia aqui se transformou nessa aqui. Por isso que a gente iguala, tá? Porque uma se transforma na outra. Pergunto, gente, dúvida? Não? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar. Slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos. Alguém aqui já fez slackline? Já tentou fazer slackline? Nem sei o que é, professor. É Esporte. uma corda, na verdade é uma fita, tá? Que tem essa grossura assim mais ou menos, que você amarra entre dois, tipo, duas árvores. E ela é Ah, muito tá, já esticada. vi. E daí você tenta se equilibrar em cima dela. Parece Na, fácil, na mas praia tem bastante, né? na praia tem bastante. Tem muita gente que pratica na praia. E parece fácil, mas não é fácil, não. Eu levei altos tombos uma vez que eu fui achar que eu ia conseguir, porque eu tenho um bom equilíbrio. Eu falei, vai ser fácil. Não, não. Tá? Então, ó, slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos. A figura abaixo mostra uma pessoa de massa 60 kg em uma fita de slackline presa a dois pontos fixados à mesma altura do solo. Na situação descrita, a pessoa se encontra no meio da fita, deslocando-a de uma distância d. Então, ó, ela está esticando essa fita elástica aqui de uma distância d. Adote gravidade 10, despreze o efeito do ar. O exercício me pergunta, em um tipo de atividade, a fita é esticada a partir da posição de equilíbrio e, quando liberada, lança a pessoa para cima. Considere que a fita se comporte como uma mola de constante elástica 2,4 10 a quinta newtons por metro. Para que o praticante atinja a altura máxima, 2 metros, a partir do ponto mais baixo, ou seja, a partir daqui, ó, onde estava o pé dele, a deformação equivalente à mola deve ser igual a... Pessoal, o importante é descobrir quais são as energias que existem no início e no final. Tá? Então, eu vou aumentar aqui a imagem dele. Ó. Olha o que acontece com ele. Ele é lançado. Tá? Vou voltar. Ó. Ele é lançado até uma certa altura. Pergunto, qual é a energia que ele tinha aqui? Alguém sabe me dizer qual é a energia que ele tinha aqui no início, antes dele ser lançado? E aí? A energia peso? Não. Opa. Ó, no início, ele estava pressionando uma... O que é isso aqui que o exercício falou? Corda. Uma corda. E o exercício daí comentou, vamos considerar essa corda, quer ver, eu vou até voltar aqui o slide, deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá. Aqui, ó. Considere a fita se comporte como uma Mola. mola. Então, aqui no início, eu tenho uma energia associada à mola. Então, no Energia início... elástica, né? Perfeito. Então, no início, potencial elástico. Tá? A energia no início é da mola, então é do elástico. Daí, o exercício fala, essa pessoa vai ser lançada. Ó, foi lançada e chegou no ponto mais alto. Esse ponto mais alto, a pessoa está a uma altura de 2 metros. Lá no ponto mais alto, ela ganhou altura. Então, a energia no final vai ser qual das três?
Gravitacional, né? Perfeito, Potencial gravitacional. perfeito. Então, ó, a energia no início vai virar a energia no fim. Então, a primeira coisa que você faz é, qual é a energia que ele tinha no início? Ah, era uma mola. O exercício falou que aquela corda se comporta como uma mola. Então, potêncial elástica. Lá no final, ele vai ganhar altura. O exercício falou que ele sobe 2 metros. Então, no final, ele vira energia potencial gravitacional. Por que eu preciso entender quais são as energias? Porque daí acabou o exercício. Então, a energia potencial elástica vai virar energia potencial gravitacional. Pronto. Isso daqui é 90% do exercício. Agora é só colocar a formulinha desse cara, a formulinha desse cara, e a gente vai ter tudo menos o que ele está pedindo. Tá? Então, ó, a energia mecânica no ponto A, que era o início. Deixa eu voltar toda a imagem aqui, ó. A animação, ele está com uma mola estendida, né? Então essa mola tá querendo jogar ele para cima, jogou e ele chegou no ponto mais alto. No início ele estava parado, no final, no ponto mais alto, ele está parado, então não tem cinética nem aqui nem lá no final, mas tem altura no final. Então, a energia mecânica no ponto A é igual a no ponto B. No ponto A é potencial gravitacional, desculpa, potencial elástica, seria aqui o ponto A, e no ponto B é potencial gravitacional. Ó, o exercício me deu o K, me deu a massa, me deu a gravidade e me deu a altura. E o exercício está pedindo para mim quanto vale a deformação. Ele está pedindo quanto vale esse cara aqui. Tá? Então, mais difícil é achar quais são as energias que eu vou igualar. É a elástica no início com a altura, potencial gravitacional, no final. Tá? Então, ó, K, 2,4 10 a quinta, ele deu, vezes x ao quadrado dividido por 2. Massa é 60. Tá? Ele falou que a massa desse rapaz aqui é 60 quilogramas. Ele deu a gravidade, ele falou, olha, a gravidade vale 10. Ele falou, a altura que esse rapaz chega é 2 metros. Então, 2,0. E deixa eu marcar aqui a constante, né? Ele deu a constante, 2,4 vezes 10 a quinta. Agora é pura matemática. Você vai ter que jogar esse 2 para lá, ou então dividir, ó. 2,4 dividido por 2, eu nem lembro o que eu fiz. Tem várias passagens. Ó, eu fiz isso. Dividi 2,4 por 2, dá 1,2 aqui. E esse 1,2 10 a quinta, que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Então vai ficar esse monstrinho aqui, ó, 60 vezes 10 vezes 2, dá 1.200, dividido por esse cara aqui, que eu já dividi por 2. 1,2 vezes 10 a quinta. Tá? Agora, 1.200 dividido por 1,2 dá 1.000. Vezes 10 a menos 5 e tudo na raiz. Tá? Isso dá 1, 10 a menos 2 na raiz, ou seja, dá 10 a menos 1. Alternativa, acho que não tinha alternativa, né? Ah, tinha. Alternativa D. Pergunta, alguém se perdeu dessa passagem para essa? Se alguém tivesse perdido, me fale, que daí eu explico essa passagem aqui. E aí? Esse 1.200 é dividido por 12 ou por 120? Esse 1.200 eu vou dividir por 1,2, dá 1.000. Tá? E daí fica assim, ó, fica x ao quadrado, né, é 1.000 dividido por 10 a quinta. Então, o aluno normalmente se perde um pouco aqui. Vocês sabem como passar o 10 a quinta para cima? Eu não sei. Ó, tudo que está embaixo era 10 a quinta embaixo, né? Quando eu quero colocar ele no mesmo lado, eu não estou jogando para o outro lado, não. Eu estou só invertendo ele de posição. Era 10 a quinta, vai ficar 10 a menos 5. Então, eu só peguei esse 10 a quinta e coloquei para cima. Eu inverto o sinal do expoente.
tá? Então, 1000 é 10 à terceira, 10 a menos 5, e isso ficou 10 a menos 2, ó. Tá? Com 1 vezes 10 a menos 2. 3 com menos 5 dá menos 2. Exemplo prático, ó. Vamos supor que eu ache esse valor aqui, ó. O x, vou tirar, não esquece da raiz por enquanto. 3 dividido por 10 à quarta. Como que eu faço para responder bonitinho e pegar esse 10 à quarta e deixar aqui em cima? Ficaria como? X é igual a 3 vezes 10 a quanto? A menos 4, né? Perfeito. 10 a menos 4. A gente, quando pega esse cara que está embaixo da fração e quer só colocar ele para cima, a gente muda o sinal, tá? Ah, professor, mas fica sempre negativo? Não. Exemplo, ó, se fosse aqui, 3 dividido por 10 a menos 7. Como que ficaria, então? 3 vezes 10 a 7, mais 7, né? mais 7. Quando você joga esse cara para cima, você muda o sinal do expoente. Era menos 7, fica mais 7. Tá? Então, aqui, como eu tenho esse 10 à quinta, ó, quando eu jogo ele para cima, lá em cima ele vai ficar 10 a menos 5. Tá? É uma brincadeira matemática aí. Para jogar para baixo, jogar para cima. E você pode jogar para baixo também, é que ninguém joga, né? Mas se você tivesse assim escrito, ó, 3 vezes 10 à quarta, você poderia escrever, então, 3 dividido por 10 elevado a quanto? A menos 4. Menos 4. Joguei ele para baixo, inverto o sinal. Joguei para cima, inverto o sinal. Tá? Então, eu posso brincar com esse 10 elevado a alguma coisa, eu posso brincar para baixo e para cima, fácil. Tá? Então, foi isso que aconteceu aqui. Ó. Daqui, eu vou fazer a conta. X ao quadrado. 1.200 dividido por 1,2 dá 1.000. Dividido por 10 à quinta. Vou jogar o 10 à quinta para cima. Fica 10 à terceira vezes 10 a menos 5. Deixa eu escrever o menos 5 melhorzinho aqui. Aqui, ó. 10 a menos 5. Mais 3 com menos 5 dá menos 2. 2. Que daí é isso daqui, ó. Esse daqui é esse cara aqui. Tá? Que daí eu já joguei esse quadrado lá na raiz. Então, ó, 1 vezes 10 a menos 2. É esse carinha aqui, ó. Tá? Então, um jeitinho de brincar com o expoente aí. Pode jogar para cima ou para baixo sempre, tá? Qualquer expoente, gente, qualquer maluquice, tipo, imagine que você acha isso, ó. X é 2 dividido por 3 ao cubo. Mas, esse 3 ao cubo não tá legal. O que eu faço com ele? Vai ficar x é igual a 2 vezes quanto? E aí? 3 elevado a quanto? Vezes 3 a menos 3, né? A menos 3. Isso. Eu posso jogar qualquer coisa para cima ou para baixo. Eu normalmente jogo para cima, nunca para baixo. Porque assim fica feio pra caramba. Mas eu posso jogar qualquer coisa para cima ou para baixo sempre. Tá? É só pegar o expoente e mudar o sinal. Tava embaixo, muda o sinal lá em cima. Tava em cima, muda o sinal para ir para baixo. Tá? Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser letra. X é igual a 2 dividido por Y. Ou x é igual a 2 vezes y elevado a quanto? Aqui não está y elevado a 1, então vai ficar menos 1. Joga para cima, muda o sinal. Joga para baixo, muda o sinal. Tá? Isso vale matemática, é matemática pura isso. Tá? Brincadeira com números aí. Tá? Bem, é isso, gente. Tinha até o quarto exercício, se eu não me engano, e o tempo falta 1 minuto só. Pergunto, e aí, dúvida? Parte mais difícil é, qual é a energia que tinha no início? Qual é a energia que tem no fim? E daí fala, a energia no início é igual à energia no fim. Tá? Iguala essas duas energias. Pode ser energia potencial elástica
que é kx² dividido por 2, pode ser a potencial gravitacional, mgh, ou pode ser a energia cinética, mv² dividido por 2. Qual energia tinha no início? Nesse exercício, tinha essa daqui. Qual tinha no fim? Essa. Olha o que a gente fez, a gente igualou as duas. A no início, elástica, virou a do fim, potencial gravitacional. Tá? E nessa parte da matéria vai ser sempre assim. Uma energia vira outra. Tá? Sempre, sempre assim. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da aula e